Olá, meus amigos. Assim como prometido, dando continuidade ao trato dos enunciados, hoje trataremos do enunciado número 6 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Vamos entender o que o enunciado prevê, quais realmente poderiam ser as suas formas de observação e aplicação, né? Vejamos lá. O enunciado diz o seguinte: a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. A ideia do enunciado realmente é, dentro do possível, evitar a aplicação massificada desta modalidade equitativa de observação dos honorários sucumbenciais. E já nós vamos entender o porquê. Antes disso, vejamos o artigo 85, parágrafo 8º, que é exatamente o que está sendo dito aqui, que é o caso que permite a aplicação equitativa da fixação de verba honorária sucumbencial. Olha o que diz o dispositivo. Nas causas em que for inestimável, não consigo realmente estimar qual o valor do proveito econômico, nós vamos ver aqui, ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nessas três situações, em uma dessas três situações, irrisório, inestimável ou de valor muito baixo, o juiz fixará, portanto é aí que está o dever do juiz, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, evidentemente observando os limites do parágrafo 2º. Agora, quais são os limites do parágrafo 2º? Eu vou só tratar aqui para entendermos. O parágrafo 2º do artigo 85, ele trata dos limites que nós chamamos de quantitativos, enquanto que o artigo 85, parágrafo 2º, nos seus incisos de 1 a 4, vai tratar aqui do que nós chamamos de limites qualitativos. Agora vamos entender por que, como essa fixação poderia se dar pelo parágrafo 2º, para ao final entender o enunciado 6. O parágrafo 2º diz o seguinte: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então aqui está a margem de fixação. Não dá para ser abaixo desse mínimo de 10%, evidentemente, e jamais acima do máximo de 20%. Sobre o valor da condenação. Então, a primeira possibilidade, essa fixação pode ser sobre o valor da condenação ou ainda sobre o proveito econômico obtido pela parte. Ou ainda, não sendo possível mensurá-lo, em caso em que não conseguiremos mensurar, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, aqui entram os elementos qualitativos. Quais são? Para apreciar, então, essa fixação. Zelo profissional, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo que foi exigido para desprender tal resultado. Então, veja que essa é a estrutura que hoje nós temos. E aqui eu chamo a atenção somente de uma importante superação. Veja que, diferentemente da aplicação que se dava ao Código de 73, em que os honorários eles eram, na verdade, fixados por apreciação equitativa do juiz, em muitos dos casos, o novo Código ele realmente muda esse cenário, porque os honorários eles serão fixados pelo juiz, observando o quê? O percentual mínimo, em regra, de 10% e o máximo de 20%, superando-se, portanto, a tese firmada pelo STJ, aqui a título de exemplo, no recurso especial 11.55125. Então, aqui, de Minas Gerais, relatoria do ministro Castro Meira. Nesse recurso especial, que foi inclusive afetado como repetitivo, a tese foi firmada de modo contrário. Ela permitia a fixação equitativa do juiz sem maiores discussões. Hoje o novo Código derruba isso. Então, qual é a perspectiva que nós temos para voltar então ao enunciado? A perspectiva é regra de 10% a 20% os honorários sucumbenciais serão fixados. Em sendo o caso em que se tem aqui, como nós já falamos, a problemática de ser um valor inestimável, irrisório ou ainda muito baixo, o valor da causa, é que se permite ao juiz, nessas situações, fixação equitativa da verba honorária. E, evidentemente, assim, ligados à estrutura do parágrafo 2º do próprio artigo 85. Por isso, volto ao enunciado. Agora o enunciado faz sentido. Por isso, a fixação dos honorários de sucumbência
por apreciação equitativa, que são os casos do parágrafo 8º, só é cabível nas hipóteses que estão evidentemente tratadas no parágrafo 8º. Então, a forma equitativa de apuração dos honorários só se dá quando for estimável, irrisório ou muito baixo o valor da causa. Inestimável o proveito econômico, irrisório o proveito econômico ou ainda muito baixo o valor da causa. Nesses casos, fixação equitativa. Nos demais, regra de 10% a 20% nessa estrutura que nós acabamos de conversar. Bastante interessante o enunciado, busca resolver uma dúvida que ficaria se poder-se aplicar de modo equitativo a toda e qualquer situação a fixação de verba honorária. Não é isso que quer o Código e também não é isso que quer o enunciado 6. Um grande abraço e até a próxima.